Introdução ao livro de 1 Samuel. Por que estudar esse livro? O livro de 1 Samuel narra o ministério do profeta Samuel, que restaurou a lei e a ordem e a adoração religiosa regular na terra, depois que os israelitas se esqueceram do Senhor e adoraram ídolos em muitas ocasiões ao longo do reinado dos juízes. Um dos temas principais de 1 Samuel é a importância de honrarmos ao Senhor. Em 1 Samuel 2,30 lemos: Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Ver também 1 Samuel 2,9. Em outras palavras, o Senhor abençoará aqueles que o honram e guardam seus mandamentos, e aqueles que não o fazem não receberão suas bênçãos. Vários relatos contidos em 1 Samuel ilustram esse tema. Ana honrou o Senhor e pediu um filho, e o Senhor abençoou Ana com um filho. Samuel, o filho de Ana, também foi abençoado por dar ouvidos ao Espírito e obedecer ao Senhor. Saul não continuou a honrar o Senhor, por isso o Senhor nomeou Davi para substituí-lo como rei. Quando jovem, Davi exerceu fé no Senhor, que o abençoou para que conseguisse matar Golias. À medida que os alunos estudarem o livro de 1 Samuel, eles podem aumentar sua fé sabendo que serão abençoados se honrarem o Senhor e obedecerem a Ele. Quem escreveu esse livro? Não se sabe ao certo quem foi o autor e quando foi escrito o livro de 1 Samuel. Para compilar essa narrativa, sem dúvida, ele deve ter usado vários escritos já existentes que encontrou, inclusive as crônicas estatais, entre as quais estavam os escritos de Samuel, Natã e Gade. Ver 1 Samuel 10, 25, 1 Crônicas 29 e 29. Quando e onde foi escrito, não se sabe ao certo quando e onde foram escritos os livros de Samuel. Originalmente, 1 e 2 Samuel eram um único livro na Bíblia hebraica. A divisão em dois livros separados provavelmente ocorreu quando o livro de 1 Samuel foi traduzido para o grego, quando foi necessário que o livro fosse dividido em dois rolos de pergaminho, em vez de um único rolo. Quais são algumas características marcantes desse livro? O livro de 1 Samuel pode ser dividido em 3 seções principais, cada qual se concentrando numa pessoa diferente. Os capítulos 1 a 7 relatam ações de Samuel, o sacerdote, profeta e juiz justo. Os capítulos 8 a 15 se concentram em Saul, o primeiro rei de Israel. Os capítulos 16 a 31 descrevem a ascensão de Davi. A primeira sessão começa com a história da mãe de Samuel, Ana. Sua dedicação a Deus ajudou a preparar seu filho para cumprir seu papel como um vigoroso profeta para um povo apóstata.
Essa história é uma das poucas significativas nas escrituras que retratam uma mulher de extraordinária fé no Senhor e destacam o influente papel das mulheres no cumprimento dos seus propósitos. Ver 1 Samuel 1 e 2. Outra característica marcante do livro é o seu relato da transição de uma forma de governo para outra. Após passar muitos anos como uma confederação tribal governada de modo esporádico e irregular por juízes, o filho de Israel desejarem ter um rei, como o tem todas as nações. 1 Samuel 8:5. Sob a direção do Senhor, Samuel ungiu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Contudo, Samuel advertiu aos israelitas sobre o que lhes adviria se decidissem ser governados por um rei. Ver 1 Samuel 8, 11 a 22. Resumo: 1 Samuel 1 a 7, Ana roga ao Senhor para ter um filho. O Senhor atende a seu pedido e ela dá à luz Samuel. Bem cedo na infância de Samuel, ela o apresenta no tabernáculo para servir sob os cuidados de Eli. O Senhor aparece a Samuel e o abençoa. Os filisteus atacam Israel e capturam a Arca da Aliança. Samuel prega aos israelitas e os exorta a deixar de adorar ídolos e a começar a servir ao Senhor. Os israelitas voltam para o Senhor e ele subjuga os filisteus. 1 Samuel 8 a 15. Os filhos de Israel desejam ter um rei. Samuel fica descontente com o pedido deles e os adverte da opressão que um rei lhes imporia. O Senhor consente em dar-lhes um rei e instrui Samuel a ungir Saul. Saul foi chamado pelo Senhor e apoiado pelo povo para tornar-se rei. Ele reina em retidão por algum tempo, mas acaba desobedecendo ao Senhor e é rejeitado por ele. 1 Samuel 16 a 31. O Senhor instrui Samuel a ungir um rapaz chamado Davi para que se torne o rei. Davi derrota Golias e é grandemente honrado pelo povo. O rei Saul fica com inveja de Davi e tenta matá-lo por diversas vezes. Davi conquista muitos apoiadores, inclusive o filho de Saul, Jonatas. Saul é derrotado e morto pelos filisteus.